Vamos abrir nossas Bíblias. Vou acessar aí o seu celular com a leitura bíblica. O capítulo 24. Josué. Não de Caxias. O texto que vamos ler, ele é antecedido pelo registro que o texto faz, quando Josué traz à memória do povo tudo o que Deus tinha feito por ele. Aliás, em maio nós teremos uma série de pregações, a exemplo que tivemos no ano passado. Este ano vamos focar o tema revisitando as memórias familiares. E nós vamos preparar painéis internos, onde você vai trazer fotografia para que possamos ter cópias, fazer cópias de momentos significativos da sua memória afetiva do ponto de vista de família. Então nós queremos revisitar as memórias familiares. Isso tem muita importância. E nesse texto isso é muito claro, quando Josué convoca o povo para relembrar com o povo que Deus tinha feito, para que a partir daí o povo pudesse renovar o seu pacto e fazer uma nova aliança com Deus, uma nova escolha. Nós estamos sempre fazendo escolhas ou tomando decisões na vida. Decisões certas e decisões erradas. Eu me lembro, dentre várias decisões erradas que eu já tomei na vida, porque a gente vai construindo e reaprendendo. Eu cheguei a São Paulo tão decepcionado com gente, mas do ponto de vista administrativo, que eu não quis concluir meu curso de pedagogia. Eu faltava 2 disciplinas. Estágio de ensino médio, eu tinha experiência porque eu tinha criado o ensino médio, toda aquela parte de preparar conteúdo, currículo, tudo isso eu fazia. E outra era a filosofia da educação. Então, eu me aborreci e deixei para lá. Acho que foi uma escolha errada. Não façam isso. O problema de algumas teorias é porque elas como que engessam a vida, como se tudo só tivesse fundamento a partir daquela teoria. Mas você pode aproveitar algumas teorias, você vai estudar pela vida e ler pela vida, e pode trazer alguns princípios interessantes. Li esses dias, depois não consegui identificar onde, mas era um pensamento de Jean-Paul Sartre, e que dizia que a vida é resultado das nossas escolhas. Ele tinha isso muito fechado a partir da teoria existencialista, onde dizia que somos obrigados a ser livres, não há determinismo, e qualquer tentativa de determinismo é considerada má-fé. Há questionamentos. Mas também é verdade que
tomamos decisões. Quando eu deixo de tomar uma decisão, eu estou deixando de tomar uma decisão. É uma decisão. Decidir traz sofrimento. Tomar decisões ou deixar de tomar decisões traz sofrimento, e às vezes sofrimentos existenciais, sofrimento que causa dor, sofrimento que causa angústia, sofrimento que causa tristeza. E ele entendia, eu não vou pregar sobre Sartre, é apenas para referência, que o homem vive de escolhas. Ele não fala de determinismo, ele fala de fatalismo. É claro que algumas circunstâncias da vida podem dificultar nossas escolhas. Eu posso ter o desejo de fazer um curso de engenharia, mas por conta das circunstâncias da vida, eu vou ser um técnico, vou trabalhar para o engenheiro que eu gostaria de ser. É uma escolha condicionada a uma circunstância. Mas escolhemos. E é através dessas escolhas, ou não, que marcamos nossa existência no mundo. Segundo Sartre, o homem primeiramente existe, e durante o processo de existência ele se torna. Ele é primeiramente pessoa e se torna pessoa num período que existe, através das escolhas. Nós escolhemos. Escolhemos com quem queremos casar. Escolhemos. Casamos às vezes para religiosizar a vida sexual já existente. Casamos porque não temos escolha. Não posso voltar atrás. Quando a oportunidade que você tem é o tempo do namoro, para pensar, para escolher e observar sinais. Escolhemos profissões. Escolhemos amizades. Às vezes não ouvimos os pais que dizem: filho, cuidado com essa amizade. E escolhemos ou não a Deus. Quando eu falo, esse dia eu comentava, acho que ontem, quando eu faço cerimônias fúnebres, em ambiente onde é muito notória a descrença em Deus, eu sempre trabalho em cima de Deus ser uma hipótese de existência. No mínimo, deixa a dúvida. Pode não ser, mas pode ser.
Alguém sai pensando ali, né? O defunto não vai poder me falar se realmente ele se deparou ou não com Deus, né? Aliás, hoje nós estávamos na sala lá, quando o irmão disse, irmã Valquíria, ore, nós olhamos lá, porque pensamos na Valquíria Passos. Aí eu disse, onde é que estamos? Né? Não foi lá, o pessoal da classe estava lá, quando começou a rir, né? Não temos essa prática, mas escolhemos. Eu faço escolhas em relação a Deus. E eu quero pensar nisso, essa manhã, antes de celebrarmos a ceia do Senhor. Eu acho interessante, às vezes, alguns autores que não são ditos cristãos, ou que professam um cristianismo estranho. Um deles é Jung, ele disse, em outras palavras, o cerne da pergunta da vida é se a ideia do infinito, que é Deus, faz parte da sua essência de vida. Ele pergunta, o cerne da pergunta principal da vida é se a ideia do infinito, numa referência a Deus, faz parte da sua existência. E quando ele fala essa ideia, ele vai dizer que as emoções, que as escolhas, que a própria forma de andar na vida, ele é que fala isso, né? E ele media as neuroses a partir da distância de Deus, né? Se Deus faz parte do cerne da minha vida, da minha convicção de existência de vida, isso traz alterações para a minha vida. Eu não conseguirei, isso de forma muito clara, gente, não é superficial. Ah, Deus existe. Eu creio em Deus. O Tiago diz que até o diabo crê. Então, a questão não é crer. É transformar essa crença em prática de vida. Ele questiona isso, não sou eu. O povo de Deus, nesse texto aqui, aliás, é muito típico, e é típico do povo de Deus. Eu brinco, gente, se não fosse a graça, nós éramos uma raça, que misericórdia. Primeiro, temos uma vocação para sermos língua bomba. Não é nem homem bomba, é língua bomba. Por isso que John Wesley dizia que o crente tem que ser batizado com a boca aberta. É o Wesley que dizia isso. Ele praticava batismo por imersão. E carteira no bolso, era a teoria dele. Mas a graça de Deus, nós somos um povo que murmura, não é regra geral. Às vezes eu fico pensando, o que seria da minha vida se não fosse a graça de Deus? O que eu seria? Gente, o mundo está cheio de gente que era muito boa, filhos que eram muito bons, que se tornaram coisas muito estranhas. Filhos, pessoas que convivemos, filhos que criamos, que de repente se tornam pessoas que nós não conhecemos.
Gente que ao longo da história, alguns cristãos que andaram e que se desviaram. Porque, de certa forma, e é muito interessante que a Bíblia, quando o texto bíblico, quando usa determinados verbos, eles usam sempre numa forma verbal onde a importância está na ação e não no tempo. Porque Deus continua me salvando. Deus continua cuidando. Cuidou, cuida e cuidará. Deus continua me libertando. Porque há dias que eu me sinto oprimido. Há dias que o cheiro do enxofre pode ser substituído por muitos outros perfumes. Mas é enxofre. E eu preciso reafirmar minhas escolhas. No casamento, eu preciso reafirmar minhas escolhas. Ontem eu vi uma reportagem na CBN com o Roberto Menescal. Ele tem 80 anos, parece, né? Da Bossa Nova. Ele está casado há 54 anos com a minha esposa. E é uma coisa estranha no meio deles, né? Ele disse, não. É resultado sempre da minha escolha. Escolher a mesma pessoa depois de 15, 20, 30 anos. Nem sempre é mais fácil do que foi escolher aos 20. São escolhas. E pelas circunstâncias da vida e as murmurações, e os altos e baixos da vida, nós às vezes negligenciamos na nossa escolha em relação a Deus. Josué convoca o povo e diz, agora pois, versículo 14, eu vou ler até o verso 24. Agora pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade, e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Na realidade, nossa fé vai se corrompendo com o passar dos anos. Eu dizia hoje na minha classe, quanto menos a igreja conhece de doutrina bíblica, do credo apostólico, mais fácil para a pilantra dominar a igreja. Porque certas coisas que alguns pilantras fazem, só fazem porque o povo não conhece a palavra. Se conhecesse a palavra, nossa fé vai se corrompendo às vezes com o passar dos anos. Mas se vos parece mal o servir, diz versículo 15, ao Senhor, escolhei hoje a quem haver de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, e que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, e cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo, longe esteja de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio do qual passamos. E o Senhor os expulsou de diante de nós a todos esses povos, mesmo os amorreus que moravam na terra, nós também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é nosso Deus. Então Josué, de certa forma, a partir do conhecimento que tinha do povo,
diz: não podereis servir ao Senhor, porque Ele é Deus santo e é zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se não for através de Jesus, não há perdão para a transgressão, gente. Lembrando isso. Se abandonardes ao Senhor e servirdes aos deuses estranhos, então Ele se tornará e vos fará o mal e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Disse então o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué, pois, disse: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. Responderão eles: somos testemunhas. Agora, pois, disse Josué: deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Eu anotei aqui na minha Bíblia: até quando? Josué apresenta-nos um dilema. Era uma época em que o chefe da casa fazia a escolha. E ainda hoje, na cultura oriental, se um líder da casa se converte, por exemplo, ao cristianismo, é bem provável que toda a casa vai viver a prática cristã. Lembra de Cornélio? Não temos esse poder. Durante algum tempo entendemos que, de certa forma, escolhemos e orientamos o caminho dos nossos filhos. E o fizemos. Mas hoje eu já não consigo dizer, você não consegue dizer, a gente crê e ora para que Deus faça isso, né? Mas dizendo: eu e toda a minha casa serviremos ou servimos ao Senhor. Como é bom poder dizer isso, mas a realidade mostra às vezes caminhos diferentes disso. Por isso, eu trago essa decisão para o particular. Como marido, eu tenho que escolher o Senhor. Como esposa, eu preciso escolher o Senhor. Como marido e mulher, se os dois conhecem o Senhor Jesus como Salvador, senão fica complicado isso. Mas é a escolha individual. É a escolha individual. É a escolha de levar Deus a sério. O que Josué está dizendo é a questão de levar Deus a sério. Deus não é artigo de 1,99. Ser crente dá trabalho. Levar o evangelho a sério dá trabalho. Primeiro porque nós falhamos. E precisamos reconhecer na nossa fraqueza o poder de Deus, né? É o que está lá em Efésios capítulo 6. Se não me falha a memória aqui. Pois é. Efésios 6. Efésios 6:10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não resistiremos às ciladas, não resistiremos às lutas espirituais,
se Deus não for a opção primeira da nossa vida. Em tudo. Escolhemos a quem servimos. Por mais que eu tente, às vezes por mais que eu tente, isso, assim como eu sofro com as perdas físicas, isto é, quando as pessoas morrem aqui, e graças a Deus até hoje isso foi marcado pelo ciclo natural da vida, não sei que tenha sido uma enfermidade, morre um pedaço meu. Eu não tenho 30 dias com vocês, tenho 30 anos quase. Conheci alguns cheirando a mijo. Me deram trabalho. Muitos me dão alegria. Mas do jeito que eu sinto a morte física de alguém que eu perco, a morte espiritual de alguns dói muito mais em mim. Porque isso tem a ver com a nossa espiritualidade. Precisamos repensar nossa escolha. Isso é todo dia, irmãos. Há dias, há momentos, se eu tomar uma decisão hoje, se eu não tiver a paciência de esperar a direção de Deus para a minha vida, eu posso tomar uma decisão errada que eu não tomaria amanhã. Agora Deus tem que ser na minha casa, na minha vida, a opção. Aí nisso eu não tinha razão. Ou Deus de fato, Ele se torna parte da minha essência. Eu sou tão impregnado de Deus que isso vai alterar a minha vida toda. Deus não pode ser visto de forma contemplativa. Deus é escolha. E sempre é tempo. Sei que estou passando um pouco da hora, mas escolheis hoje a quem quereis servir. E aqui é sentimento não é serviço braçal, tem sentido. Aliás, é adoração, né? Escolheis hoje a quem quereis adorar. Adoração envolve serviço. Quem eu adoro? Quem eu adoro? Quem é o meu Deus? Meu Deus não pode ser dominical. Agora, fazendo a escolha, eu sei que Ele é meu Deus. Tem coisas que eu não posso fazer. Tem coisas que eu não posso resolver. Mas Ele pode. Ele pode fazer. Ele pode. E é por isso que quando eu vejo morte espiritual, eu creio naquele que tem poder de revitalizar os ossos no vale dos ossos secos. Alguns precisam disso porque senão se tornariam pessoas insossas, pessoas sem sal do ponto de vista espiritual. Levado por todo vento de doutrina ou de prática, de espiritualidade. Mas quando eu faço opção por Deus, eu escolhi. Mesmo que eu fique cansado. Eu brinco quando eu viajo para São Leopoldo, até hoje eu não consegui ir sentado num trem de Porto Alegre para São Leopoldo. A gente é cansado de viagem, às vezes sai cedo, corre aqui o dia todo. E às vezes tem exatamente o local que eu não posso. Porque lá no trem de
lá de Porto Alegre, não tem lá. Se não tiver idosos, você pode entrar lá. Não, é disso. Por mais que eu tenha cara de 60, eu não tenho 60. Eu estou impedido legalmente de sentar ali. Maluquice? Não sei, talvez seja. Porque lá não tem a plaquinha. Em caso não tiver ninguém, você fala, lá não tem. Né? Estão sempre avisando, sempre avisando. Né? Aí lá vou eu em pé, a gente é mais alto, né? Aquele povo lá de Porto Alegre, os médicos já cobram parto por metro. Então, a gente fica, né? Só lá na coisa. Mas o que eu digo é que quando você faz a escolha de Deus, você paga também preço. Complicado. Mas você está seguro. Ah, pastor, minha casa parece que está meio desandando. Faz a opção pelo Senhor de novo. Junta você, sua mulher, você, ou você sozinho, às vezes você não vai poder conversar com ninguém sobre isso. Mas vai diante de Deus, Senhor, hoje eu reafirmo. Deus não é daquele tipo que todo dia você tem que dizer que ama. Conhece essa pergunta? Você me ama? Conhece as perguntas? Alguns vivem aqui, já houve há 30 anos, 35, 40, né? É natural, né? Mas Deus precisa que a gente... É terapêutico para nós mesmos. Senhor, olha, escolho e continuo escolhendo te servir. E eu sei que vou passar por lutas, mas não serei decepcionado, porque tu és Deus. E tem uma coisa formidável na fé, é que a fé transcende a nossa vida física. Isto é, não vamos ver. Essa história, está lá em cima olhando, não acaba com esse negócio. Está lá em cima, meu pai está lá em cima olhando por mim, isso não tem base bíblica não. Mas o que eu garanto é que as nossas orações ficam no trono da graça. E são orações que são respondidas às vezes 30, 40, 50, 60, 100 anos depois. Que elas ficam. Eu tenho um Deus que não vai tão somente na minha existência física. Quando eu não estiver, aquilo que eu coloquei diante de Deus, importante foi a ação, foi o tempo. Eu estarei com o Senhor. Não saberei mais nada dessa vida física. Mas aquilo que eu pedi a Deus, continua no seu trono de graça. Pelos meus filhos, pelos netos, quando os temos, pela família, no sentido de que Deus resgata, Senhor, resgata, para que a vida seja contigo. Deus nos abençoe. Desculpe o meu horário. Vamos partilhar nesse momento da ceia do Senhor.
Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois numa coroa trocar. Nós vamos fazer essa próxima estrofe em boca chiusa, ou seja, com este som. Estribilho. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois numa coroa trocar. Nós vamos orar nesse momento agradecendo esse sacrifício de Jesus por nós. Pai, minha gratidão pelo sacrifício de Cristo. Se não fosse o sacrifício de Teu Filho, nada disso teríamos, Senhor. Obrigado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E havendo dado graças, o partiu e disse: "Esse é meu corpo que é oferecido por vós, comei dele todos." Me lembrou. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou
serviu a todo mundo, alguém vai servi-lo. É sempre o princípio de vida. Não se preocupe em servir a todo mundo, que Deus vai servi-lo. Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança que é feita através do meu sangue. Bebei dele todos. Estamos concluindo esse culto coletivo e ele continua através das nossas vidas. Inclusive agora a mesa, né? Não pecando à mesa. Mas eu quero concluir esse culto, que através do cântico do hino que está previsto. Eu quero fazer o primeiro convite. Se alguém não está, já ia falar nessa noite, nessa manhã, entendeu a mensagem, nunca tomou decisão ao lado de Jesus como Salvador, entende que precisa trazer isso para a sua vida. Tenho levado isso de maneira francesa, às vezes, né? Precisa tomar isso a sério, né? Precisa dizer: olha, Jesus, eu tenho uma relação com o Senhor a sério. Não é flerte, é uma relação pessoal, de crença, de confiança, de convicção que Tu és perdoador, Tu és Senhor, Tu és o meu Salvador. A gente vive nesse mundo para cima e para baixo, com a certeza que temos um Salvador. Eu queria convidá-lo para que nesta manhã você recebesse Jesus como seu Salvador pessoal. Estamos em família, isso é família. Quando estivermos cantando, sai do seu lugar, vem à frente, eu quero orar por você. Se você sente isso no seu coração, não há constrangimento nisso. Uma decisão sua, todo mundo aqui já fez. Isso é um ponto. Mas eu sei que talvez alguns atravessem lutas com essa questão de eu e a minha casa servimos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Às vezes um marido, um filho, a esposa, Deus sabe o que está acontecendo. Eu quero orar por você também, se é esse o seu desejo. Então, enquanto cantamos, vamos ficar em pé, vamos cantar o hino. Se você quer receber Jesus como seu Salvador, quer tomar essa decisão seriamente com Ele, a convicção de que Ele está ligado a você e você a Ele, sai do seu lugar, venha. Podemos ficar em pé, vamos cantar. E se aqueles que têm algo a pedir em relação à família, pastor, um filho, um marido, uma esposa, como eu disse, quero orar por você nessa manhã também, tá? Não deixe de orar, não entregue na mão do outro, não. Continue entregando na mão do Senhor. Do teu pecado tu queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus.
todos são família, né? Mais alguém quer orar por família especificamente? Estamos em família. Pai, este é o tipo de oração que sabemos que era a tua vontade. A súplica aqui é pela família, filhos, sobrinhos, maridos, esposas. A súplica espiritual, Senhor. Tu sabes que precisamos de bênçãos materiais, tu sabes disso, mas a súplica aqui é espiritual. Aqui tem histórias, Senhor, história de vida, que podem ser modificadas a partir da tua atuação. Atentai para o coração de cada um aqui, Senhor. Não somos perfeitos, somos cheios de falhas, vacilamos às vezes, mas aqui a súplica por irmãos. Às vezes crescemos, nos afastamos, nos distanciamos dos irmãos, mudamos às vezes até de cidade, mas continuam irmãos. E a salvação precisa chegar às pessoas que também amamos, Senhor. Eu sei que tu conheces, estás ouvindo e vendo cada um aqui. E eu oro nessa confiança, Senhor, do teu cuidado sobre estas vidas e a alegria do teu coração pelos que eles estão colocando diante de ti. Manifestai tua graça e a resposta dessas orações. Agora leva-nos em paz para os nossos lares, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês.